Muito bem, pessoal. No vídeo anterior a gente parou, onde a gente tinha comentado sobre a pesquisa em termos dos seus objetivos, né, a classificação dela em termos dos seus objetivos e do seu tema, né, do seu problema de pesquisa. E agora nós vamos continuar, né, falando sobre a perspectiva de pensar sobre o procedimento de pesquisa, né? E aí no procedimento nós vamos ter também algumas questões bastante relevantes para poder discutir. Seguindo, então, do ponto de vista dos procedimentos utilizados, a pesquisa pode ser descrita como pesquisa bibliográfica, quando a gente vai aí fazer uma análise relacionada a textos, relacionada à perspectiva de livros, a perspectiva de artigos, né? Pode ser uma pesquisa documental, né, quando você trabalha com a perspectiva de análise de documentos, jornais, revistas, atas, todas essas questões relacionadas ao que permite, por exemplo, uma análise histórica, vai ajudar bastante a pesquisa documental, né? A pesquisa experimental, que é quando a gente faz estudos vinculados a grupos de controle, né, que você vai testar determinado modelo de aprendizagem, modelo de estudo, modelo de método de ensino. Né? Então você tem essa condição de utilizar a pesquisa experimental. Tá? Pesquisa de levantamento, né, os chamados surveys, onde você busca entender o que as pessoas querem, entender o que elas entendem sobre determinado assunto, determinado tema. Né? Os estudos de caso, quando você analisa uma situação dentro de uma situação muito específica, né, um caso específico. Aqui, por exemplo, a gente vê muita presença de estudo de caso na área da saúde, por exemplo, que é bem relevante, bem interessante. E aí, estudo de caso na área da saúde, por exemplo, é bastante relevante em termos educacionais, se vincula bastante à questão do saneamento básico, se vincula bastante à questão da epidemiologia, né? Que de fato você vai se aproximar de uma comunidade para entender o determinado fenômeno dentro daquela situação. Uma pesquisa analítica que analisa, por exemplo, uma política pública, né? Que é a ex post facto, né, que é quando você analisa o resultado de uma política pública, por exemplo, né, resultado da perspectiva da política de cotas, por exemplo. Qual foi o impacto disso na entrada de pessoas dentro da universidade? Bastante relevante, né? Aí você tem também pesquisação, né, que é outro tipo aqui de procedimento bastante utilizado, que é de fato você está dentro de uma escola, você vai fazer alguma coisa, e a pesquisa participante, né? Tanto a pesquisação quanto a pesquisa participante envolvem bastante a presença do pesquisador dentro do próprio objeto pesquisado. Então, é importante aqui pensar no como trabalhar a perspectiva da não influência do pesquisador, né? Porque senão a gente pode ter aí uma perda de validade do estudo efetuado, tá? Então, vamos lá, avançando nesse sentido, pensando nos objetivos, no tema e nos procedimentos, a gente descreve um conjunto de passos que a gente vai seguir, né? Que a gente dá o nome disso de planejamento. É o planejamento de pesquisa. Quando a gente fala no projeto de pesquisa, nós estamos falando no planejamento de uma pesquisa, né? No como vai se dar isso, né? E ela deve obedecer critérios previamente estabelecidos para poder manter a coerência, a originalidade, a objetivação e consistência. São fatores, esses quatro, relacionados à perspectiva de cientificidade, né? Tem que ser algo coerente, né? Consistente do ponto de vista do que você está fazendo com o que tem na comunidade, com o que tem na realidade, né? Uh, buscar trabalhar a perspectiva de originalidade, né? Tem gente que fala assim, olha, tudo que tinha para ser pesquisado já foi pesquisado. E aí entra a postura do pesquisador. Será que de fato tudo foi pesquisado? Nada foi deixado para trás, né? E do que foi pesquisado, tudo deu certo? Como deu certo? Por que deu certo? Né? São questões que ainda ficam depois de uma aplicação, por exemplo, tá? A objetivação, né, que é
a ideia de você, de fato, entender o processo e afastar os seus próprios conceitos anteriores, né, os preconceitos, para entender uma realidade de uma maneira mais pura, né, sem influência, que é fundamental, né? E sem um planejamento a gente não consegue alcançar esses 4 itens, gente, tá? E aí os requisitos que a gente precisa preencher, buscar respostas para uma pergunta, tá? Elaborar um conjunto de passos que permitam chegar a essa resposta. E é por isso que nos trabalhos anteriores, por exemplo, eu sempre faço vocês discutirem, avaliarem quais métodos se adequam àquela perspectiva do tema, quais métodos se adequam à perspectiva dos objetivos, porque aí você vai descrever, você vai elaborar o conjunto de passos que permite chegar à resposta daquilo que você quer, né? É, quer entender, por exemplo, se o trabalho influencia na saúde do trabalhador. Como é que o trabalho pode influenciar na saúde do trabalhador, na sua subjetivação? É um tipo de pergunta bastante relevante, né, que acontece no cotidiano, né? Uma perspectiva hoje de você pensar na discussão no campo da educação. Por que as pessoas estão se afastando da educação? Primeiro, por conta da perspectiva de olhar a educação que não avança e aí elas perdem o sentido daquilo. É um teste, por exemplo. Será que as pessoas estão perdendo o sentido do que seja a educação e por isso estão migrando para outras áreas profissionais, mesmo tendo se graduado na área de educação? É relevante uma pergunta do tipo, porque tem a ver com o processo de subjetivação dessa pessoa, um processo de construção pessoal, de identidade dessa pessoa, né? Porque se ela parte para outras áreas, significa que a identidade de professor, a professoralidade que ela tentou construir não foi efetiva, né? Tem um conjunto de questões que podem ser objeto de pesquisa ainda, apesar de um monte de gente dizer que já se estudou de tudo, né? E aí, dentro desse processo de planejamento, é preciso indicar o grau de confiabilidade da resposta obtida. Como é que eu vou saber que aquilo que eu fiz é confiável, né? Então, tem que identificar fatores que vão me permitir chegar ao final do estudo e dizer, de fato, aquilo que tinha foi respondido. Aquilo que eu estava buscando foi respondido. Então, eu preciso entender do processo, entender dessa condição para poder, dentro do processo de planejar a pesquisa, lidar com isso. Então, as fases do planejamento são a fase decisória, que é a escolha do tema, delimitação desse problema de pesquisa, a fase construtiva, que é a elaboração de um plano de pesquisa, né, e a execução propriamente dita desse trabalho de pesquisa, e a fase redacional, que é quando a gente redige, seja uma dissertação, seja uma tese, seja um artigo, seja um paper, seja o que for que a gente está produzindo para poder divulgar cientificamente, a gente tem também essa fase. As fases de um planejamento são essas, né? Eu vou decidir qual é o tema, vou delimitar esse problema de pesquisa, né? O local onde isso vai ser pesquisado, o formato que isso vai ser feito, e aí eu vou elaborar o plano de pesquisa, com o formato, com o método mais adequado, os caminhos necessários, com as intervenções que são necessárias, com as influências éticas, políticas, sociais que estão presentes para poder decidir quais são as questões que eu preciso fazer. Eu não posso simplesmente sair pesquisando, né? Na área de educação, nós lidamos com pessoas. E por lidar com pessoas, muitas vezes vai ser necessário que a gente pense na perspectiva de submissão de um processo de pesquisa a um conselho de ética, né? Um comitê de ética em pesquisa que vai analisar se aquilo que a gente está descrevendo, está pretendendo, não pode gerar uma influência e aí vai apontar para a gente algumas necessidades que nós vamos ter que seguir. Claro, é ideal que a gente preveja isso antes, já tenha uma análise crítica em relação a isso feito, para poder não esperar que um comitê de ética negue o nosso processo para a gente refazer isso, né? Vamos tentar fazer de uma maneira adequada da primeira vez. Bom, metodologia, eu não vou nem ficar entrando muito em detalhe, é o conjunto de etapas que inclui essa escolha do tema,
a revisão de literatura, a elaboração de uma justificativa para aquele projeto de pesquisa, e aí essa justificativa tem que ter questões relacionadas ao avanço do conhecimento, tem que ter questões relacionadas ao avanço social, tem que ter questões relacionadas à sua aplicabilidade, das influências políticas, sociais, né, que são relevantes nesse sentido de você elaborar uma justificativa. Por que eu quero pesquisar isso? Qual a importância de pesquisar isso? Né? Uma justificativa vai ser pensar essas condições de fato. Né? E aí a gente parte para a formulação do problema, desenvolve os critérios para poder selecionar uma população, né? Aí no caso aqui a gente está falando de como é que a gente vai fazer essa amostragem de fato, né? No estudo quantitativo você tem determinados parâmetros que é importante seguir. No estudo qualitativo você tem outros tipos de parâmetros, outras condições, a depender do método utilizado, né? Dos procedimentos utilizados, né? Você vai partir para coletar os dados, né? Ir a campo para coletar os dados, numa etnografia mais ainda, né? No campo que eu falo, né? Elaborar as conclusões e divulgar os resultados. Aqui, elaboração de conclusões e divulgação de resultados, a gente já está falando, inclusive, da perspectiva redacional, tá? Bom, método científico, que tem a ver com a questão da epistemologia também, né? Primeiro é entender, o meu estudo, ele é um estudo que parte do geral para o específico, ou seja, eu estou testando uma teoria, eu estou testando alguma coisa que alguém disse, ó, fulano disse que ter as cotas raciais, ter as cotas gerou uma influência positiva no aumento de número de pessoas dentro da universidade de pretos, pardos e indígenas. Bom, eu vou olhar isso aí em termos numéricos, se houve essa condição, se houve a perspectiva de continuidade dos estudos dessas pessoas, né? Quer dizer, é do geral para o específico, né? Que a gente vai testar de fato. O indutivo, que parte de observações particulares para generalizar. O estudo de caso geralmente é algo muito particular, e aí você busca trabalhar com a perspectiva de tentar verificar se esse caso é único para generalizar, né? Você pode fazer mais de um estudo de caso com a mesma perspectiva. Uma perspectiva experimental, ela é uma perspectiva indutiva, que parte das observações particulares para descobrir regras, para descobrir normas, né? Para descobrir padrões. Né? Então, nesse sentido, a gente tem essa condição. O hipotético dedutivo, mais ainda, ele aprofunda essa questão experimental. No indutivo, a gente pode ter experimental e quase experimental, né, nesse sentido. No hipotético dedutivo, a gente formula hipóteses e procura evidências para derrubar essas hipóteses. Né? Se ela for comprovada, significa que de fato ela funciona. Né? Se não derruba, se não cai por terra isso daí, né? Os testes estatísticos geralmente são muito hipotético-dedutivos. Né? O dialético, método dialético, que tem a ver com a perspectiva de um contexto social, político, econômico, a discussão sobre essa perspectiva, pensar no impacto da inflação na renda das pessoas, né? É numérico? É numérico. Né? E aí você pensa assim, no impacto da inflação, numericamente, a gente tem uma perspectiva, mas tem um impacto psicológico da renda, né? Aí você quer entender o quanto as pessoas entendem que elas ganham, se ele é um rendimento favorável ou desfavorável, se elas percebem isso de uma maneira adequada ou pouco adequada, se é pouco ou muito, né? A sensação delas, o sentimento delas diante de determinadas realidades, né? E o estudo fenomenológico, né? O estudo fenomenológico trata dessa perspectiva da construção social, né? Entendida aí como o que as pessoas enxergam daquela realidade, como elas lidam com aquela realidade, como elas fazem para poder se sentir, por exemplo, felizes sendo muito pobres. Uma questão que o pessoal discute bastante. Por que pobre é feliz se ele não tem quase nada? Né? Uma situação fenomenológica, de fato. Né? Você se aproxima de um fenômeno, você entende ele em profundidade. Né? E aqui a gente pode falar também da perspectiva da teoria
de Grounded Theory, né, que é a teoria da profundidade, né, que você avalia os estudos com mais profundidade, tá? No momento da redação, nós vamos pensar na perspectiva de toda essa perspectiva de como redigir o nosso trabalho, uh, antes também, no processo de planejamento. No momento da redação, eu já tenho que ter pensado, antes do início do trabalho, a adequação do texto que eu vou produzir a um destinatário específico. Nós estamos aqui, por exemplo, estudando num curso de doutorado e o trabalho que a gente vai produzir num curso de mestrado e o trabalho que a gente vai produzir é uma tese, uma dissertação. A tese, no caso do doutorado, a dissertação no caso do mestrado, e elas vão para uma universidade, o destinatário é uma universidade, então você tem um foco específico nesse sentido. É diferente de você estar num processo de consultoria, por exemplo, no campo da educação tem muitos processos que se abrem nos estados, nos municípios, na União, vinculados à educação, por exemplo, que vão no sentido de entender a realidade da avaliação educacional, entender a realidade do financiamento da educação. Então, você tem consultoria. Então, a construção desse relatório, por exemplo, ele é um relatório científico, de qualquer forma, também, né? Que tem um conjunto de fatores que são importantes serem pensados, mas que são de pesquisa aplicada. E nesse caso, você tem outro tipo de destinatários, né? E se você vai trabalhar com a perspectiva de publicação, é outro tipo de destinatário. Se você vai trabalhar com a perspectiva de publicação e não é numa revista científica, mas é numa obra, qual o formato dessa obra? Se é uma obra didática, se é uma obra científica, você tem que pensar, porque isso vai modificar o formato do relatório que você vai ter, né? Então você tem isso pensado já desde o planejamento, né? Então você estabelece quais são os objetivos e determina os métodos para essa escrita de fato, né? No campo, gente, na hora de trabalhar a pesquisa, de fato, na execução da pesquisa, como eu falei, o cotidiano do campo, da pesquisa, ele é diferente do planejamento. Então, observe a nota. Tudo que estiver, você observe a nota, porque você vai precisar desses dados para construir o seu relatório. Você vai precisar desses dados para construir o método utilizado na sua pesquisa, de fato. Que ele vai tender a ser próximo daquilo que foi planejado, mas ele não vai ser aquilo que foi planejado. Ele vai ser algo diferente daquilo que foi planejado. Então você tem que anotar, você tem que ter essa questão corriqueiramente no seu trabalho de pesquisa, né? Selecione as observações mais relevantes. Não adianta você pensar que você vai conseguir fazer um trabalho e colocar todas as observações. Bom, nós temos um conjunto de páginas mínimo nas dissertações e teses nossas na Leonardo da Vinci. Não tem máximo, mas vamos lá. Não dá para você construir um trabalho, por exemplo, como a gente vê os estudos etnográficos, que alcançam 500 páginas, 400, 500 páginas. Não dá porque não, termina sendo muito prolixo. Então você observa os seus objetivos, entende aquela relação e seleciona as observações que são mais relevantes. Se for um estudo quantitativo, as observações mais relevantes vão estar relacionadas à questão das análises que você vai estar fazendo. Se for um estudo qualitativo, você de fato vai ter que pensar nessa perspectiva de identificar o que é mais relevante naquilo que foi encontrado. E aí, ó, faça conclusões parciais. De tempos em tempos, faça conclusões parciais, analise parcialmente seu estudo, até para entender o encaminhamento que você precisa dar de fato, tá? Uh, ouça comentários das pessoas, tá? Comente sobre o seu trabalho, discuta, faça essa perspectiva de fato, abrir um pouco a sua mente, a sua condição de trabalho, para que outras pessoas possam ajudar no processo de você pensar esse trabalho de fato, tá? E, de novo, reavalie seu trabalho. Sempre, em todos os passos, use a máxima existente de que você tem que estar sempre criticando o seu próprio trabalho, tá? Bom, hoje, só hoje,
é que a gente está discutindo, falando sobre o projeto de pesquisa. Já ouvi perguntas de vocês sobre projeto, é para preparar um projeto, é para preparar um projeto? Vamos lá. Não queria projeto nenhum. O que eu queria é que vocês entendessem essa questão até aqui, que é a discussão dos objetivos, do objeto, quer dizer, do problema de pesquisa, dos objetivos e dos procedimentos que vocês precisam utilizar. Entrando nesses 3 itens, aqui vocês têm condições de construir um projeto. Agora vocês têm condições de pensar nos métodos adequados para construir um projeto. Se não, a gente pensa no projeto e sai construindo qualquer coisa e isso não dá certo. Projeto de pesquisa, então, é pensar no tema, o que você vai pesquisar, gerar essa justificativa, a gente já discutiu, falou aí agora há pouco, qual é a base teórica, quais são os pressupostos conceituais, qual é a epistemologia de onde você parte, de fato, né? Qual é a ciência que você está fazendo, né? Quais são as hipóteses que você vai verificar para poder construir o seu trabalho, né? Para que pesquisar, né? De que forma você está pensando nessa condição aí, né? Em termos de objetivos, né? Cada item do objetivo tem a ver com um para quê. Né? Eu pesquiso sobre isso para entender a relação, beleza. Eu pesquiso sobre isso para poder ampliar o conhecimento. Eu pesquiso sobre isso para poder construir um novo sistema. Eu pesquiso sobre isso para construir um indicador. Então você tem os objetivos aí que são o que vai te guiar no sentido de pensar nos procedimentos, que vem logo em seguida aí com a metodologia. Quais são as metodologias a serem utilizadas, quais são as técnicas a serem utilizadas, qual é o caminho que você vai utilizar para essa pesquisa, quais são os intervenientes nesse processo, e aí você vai construir um cronograma para essa pesquisa, né? Quando você vai realizar cada atividade, de forma a não atrasar essa produção, tá? Aqui a gente fala na perspectiva de tipos de pesquisa que já vimos em outro momento. Pesquisa bibliográfica, delineamento espiritual, que é experimental, aliás, que você vai descobrir, pensar nos grupos de comparação, né? Que você tem um grupo de controle e um grupo de execução daquele teste que você está fazendo. Você vai utilizar os dois para poder fazer esse teste, né? Isso são experimentos. E vai trabalhar nessa perspectiva. Séries temporais. Séries temporais a gente pode pensar na perspectiva de pensar no número de pessoas que entraram na educação superior, né? E você vai construir série temporal de cada isso, né? De cada ano em relação a isso, para poder entender como foi o movimento. É um delineamento de série temporal. Estudos correlacionais, quando a gente pega duas variáveis e identifica a relação entre elas, duas ou mais, né? Você pode fazer uma correlação entre duas ou correlação entre mais variáveis enquanto tal, né? Preditoras, né? O estudo correlacional geralmente tem a ver com a questão de identificar se alguma variável consegue predizer o comportamento da outra. Então a gente tem essa condição de pensar nesses estudos. Os estudos de caso, não precisa nem falar muito sobre isso. A técnica de preferência, se é declarada ou não, né? E você vai pensar nessa construção, tá? E a aplicação e desenvolvimento de instrumentos, né? Aqui a gente trabalha com a discussão de software, mas existem outras condições, né? Material didático, por exemplo, é uma coisa muito pensada, principalmente no processo de mestrado. Nos estudos mestrados profissionalizantes, geralmente o pessoal tem construído bastante questões relacionadas a materiais didáticos, né? Ok. Seguindo. Uh, não vou entrar em muitos detalhes. Nos slides de vocês, a gente deixou um conjunto de questões relacionadas aos métodos de cada uma dos tipos de pesquisa, né? Aqui os passos. Voltando, propor e definir um problema, tá? Conscientizar-se desse problema, torná-lo significativo, delimitar, entender as relações ali existentes, transformando isso numa pergunta. Né? E aí você vai ser capaz de elaborar hipóteses com base nessa pergunta para poder testar de fato aí, né? Tendo a consciência de fato que existe aí uma situação provisória nessa hipótese. Hipótese não quer dizer que aquilo vai acontecer da forma como você colocou, né? É uma previsão que você está colocando ali nesse caso de ocorrência.
né? Aí você faz o delineamento da pesquisa pensando nessa condição para a coleta de dados e para a sua análise e conclusões, tá? Aqui é um cronogramazinho básico, né, que você tem uh, da teoria prática de pesquisa, um plano de ação, né? As questões dos métodos estatísticos e uma estrutura básica de apresentação de trabalho, né, que não necessariamente é a nossa aqui, né? A formatação, em geral, que a gente tem. Bom, vamos lá, gente. Nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática, tá? Gente, intelectualmente um problema, ele só se torna quando ele já foi um problema na vida prática, né? Você identifica a condição, por exemplo. Vamos pensar na questão de gestão agora. Uma pergunta que eu sempre faço nas aulas de gestão que eu dou. Vocês acham possível pensar na perspectiva de que nós poderíamos prever o isolamento social colocado na pandemia? E aí é vida prática, é um problema da vida prática, né? Como prever a possibilidade do isolamento social na presença de uma pandemia, né? Epidemiologicamente, você tem estudos que falam sobre a perspectiva do que aconteceu nas endemias, nas epidemias que aconteceram, né? Em termos de volume, em termos de crescimento, e aí isso gera para a gente um conjunto de, vamos dizer, indicadores de como uma coisa está indo. E aí você pode pegar esse conjunto de indicadores, essa condição ali, e colocá-la como parâmetro para análise da situação, né? Que é mais ou menos o que aconteceu. Né? Para definir que haveria um isolamento social, você tem um crescente de casos que está totalmente fora da ordem normal que costuma acontecer. Então, você tem uma possibilidade de um isolamento social. Né? E aí, o outro dado relevante em termos dessa situação é que na década de 30, né, nós tivemos uma pandemia. E nessa pandemia houve um isolamento social. Quer dizer, se na pandemia anterior houve um isolamento social, qual a probabilidade de, na presença de uma nova pandemia, haver um isolamento social? É grande. Então, uma das perspectivas é que não dá para a gente pensar nessa decisão sem antes analisar dados. Quer dizer, já teve um problema na vida prática e intelectualmente alguém começa a pensar como fazer para prevenir a possibilidade de termos problemas de gestão porque nós não previmos uma situação dessa, né? Que foi o que aconteceu com muitos hospitais, né? Contrataram mais pessoas porque a ideia inicial era que seria necessário muita gente para atender o volume de pessoas que procurariam o sistema de saúde. Pronto. Problema. Contratou muita gente e em seguida houve isolamento social para inibir o crescimento de casos. Quer dizer, aquilo que fundamentava a decisão anterior caiu por terra e gerou um problema para as instituições de saúde, para os hospitais, para as clínicas, porque elas estavam com um inchaço de funcionários e com uma procura não existente. Quer dizer, gerou um problema nesse sentido a não previsão gerencial desse processo. Quer dizer, se tornou um problema intelectualmente nesse sentido, como fazer para prevenir esse tipo de situação no processo de gestão. Percebem? Então, isso é uma questão relacionada à pesquisa científica. Nós dependemos de analisar constantemente para poder fazer processos de pesquisa no nosso cotidiano que de fato respondam às necessidades do cenário que a gente se encontra, da nossa vida atual. Ok? Ótimo, pessoal. Chegamos aqui ao final desse momento, dessa aula. Né? Nesse conjunto de slides do terceiro momento, tem mais coisas relevantes aqui que eu vou preparar para vocês como uma aula específica também. Ok? Obrigado e até a próxima.